galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de Geografia de número 54. Na aula passada, a gente trabalhou um pouquinho sobre os conceitos aí de patrimônio histórico-cultural a nível mundial. E hoje a gente vai trabalhar essa temática a nível regional, a nível estadual. Hoje, então, a aula é sobre patrimônio histórico-cultural em Santa Catarina. Então, os objetivos dessa aula são retomar aí os conceitos de patrimônio histórico-cultural, refletir acerca da cultura catarinense, conhecer patrimônios históricos e culturais de Santa Catarina, esses materiais e imateriais, analisando aí a sua importância para a cultura do estado e valorizar os patrimônios preservando-os através de boas ações. Então, utilizem o lápis, o caderno de história, o caderno de geografia, se achar necessário, lápis e borracha. Galerinha, então, Santa Catarina. Santa Catarina é um estado riquíssimo aí em cultura. É claro que isso fica evidente também nos patrimônios históricos e culturais dispostos pela região, tá? E hoje nessa aula a gente vai conhecer alguns desses patrimônios. Alguns, inclusive, a gente já trabalhou anteriormente, quando no começo do ano nós vimos sobre as mesorregiões de Santa Catarina. Lá a gente, inclusive, abordou sobre alguns patrimônios históricos do nosso estado, quando a gente abordou sobre cidades em específico, a gente abordou sobre alguns desses patrimônios. E hoje a gente vai estar analisando aí alguns deles. Então, galera, o primeiro deles, a Ponte Hercílio Luz. Creio que é um dos patrimônios históricos mais conhecidos, com certeza um dos mais conhecidos do nosso estado. A gente já estudou sobre a Ponte Hercílio Luz, ela recebeu esse nome devido ao engenheiro e político, que foi governador de Santa Catarina da época, Hercílio Luz, tá? Hercílio Luz é por conta dele, não é porque às vezes as pessoas, Hercílio Luz porque a ponte é iluminada. Não, é só uma coincidência aí, é o sobrenome dele. Então a ponte, ela liga a ilha ao continente. A gente abordou quando estudamos sobre Florianópolis, que antes o que acontecia? Muitas pessoas precisavam se deslocar até Florianópolis e Florianópolis fica numa ilha. Então as pessoas tinham que vir do continente aqui do estado e se deslocar através de balsas para essa ilha, tá? E era complexo porque elas tinham assuntos sérios a resolver e o tempo estava chuvoso, não podia andar de balsa, tinha que esperar para o outro dia. O deslocamento era muito demorado. Então, assim, começou a ficar complexo. Por isso foi feita a Ponte Hercílio Luz, para estar ligando aí Santa Catarina a Florianópolis, facilitando aí super a locomoção das pessoas. Outro patrimônio é o Museu Casa de Anitta. Inclusive, quando a gente abordou sobre lá nas mesorregiões de Santa Catarina, eu disponibilizei para vocês um site que mostra, eu não tenho certeza, mas eu creio que ele foi feito com um intuito, aquela parte do site que você consegue visualizar o Museu de Anitta, em 3D, você consegue, 360 graus, 3D não, 360 graus. Eu creio que foi feito pós-pandemia, então você consegue explorar o Museu de Anitta sem estar no local. Você vai e consegue visualizar aí ao seu redor. Então, Museu Casa de Anitta, esse museu ele recebe o nome da revolucionária Anita Maria de Jesus Ribeiro, que vocês conhecem, tá? A qual teve participação intensa no conflito chamado Revolução Farroupilha, que a gente já trabalhou, que foi ali a Guerra dos Farrapos, ocorridos aí no século XIX devido à alta cobrança de impostos do charque no Brasil e o mesmo produto barateado para outros países, lembram? Da Revolução Farroupilha, onde o charque, aquela carne seca, ela era um alimento dado aos escravos, mas no Brasil ele custava muito caro, se tinha muito imposto sobre o charque. Enquanto que em outros países aqui da América do Sul também vendiam charque e o charque era muito mais barato, porque não tinha essa cobrança alta de impostos. Então começou a Revolução Farroupilha, onde a Anitta, Anitta Garibaldi, ela participou. Tá? Então mostra aí uma mulher trabalhando, uma mulher servindo aí na guerra. Então o seu sobrenome, Garibaldi, aqui está o nome dela de solteira, digamos assim, Anita Maria de Jesus Ribeiro, mas depois ela foi nomeada de
Anita Garibaldi, porque ela se casou aí com um outro guerreiro também, que é o Giuseppe Garibaldi. Casa Zipperer. Galerinha, aqui nós temos um patrimônio bem próximo a gente, não é em São Bento do Sul, mas é em Rio Negrinho, tá? Então, ele é o atual Museu Carlos Lampe. A construção começou em 1919, onde vivia a família do senhor Jorge Zipperer, dono da firma, né, na época ali, Jorge Zipperer e Companhia, tá? Precursor aí da Móveis Simo, que iniciou a indústria moveleira em Santa Catarina. Então, a Móveis Simo era uma indústria moveleira e depois dela surgiu-se aí Jorge Zipperer e Companhia, nesse local. Já Carlos Lampe, ele era o proprietário de uma serraria em Volta Grande, né, uma localidade, um bairro ali de Rio Negrinho. Hoje a Máquinas Lampe é uma indústria bem importante aí para a região, com certeza vocês já ouviram falar. Então a Casa Zipperer está localizada ali no centro de Rio Negrinho, tá? Ali naquela pracinha central próximo, está localizada a Casa Zipperer. Agora, bem próximo a gente, a Igreja Matriz Puríssimo Coração de Maria. Todos conhecem, tenho certeza. Então a antiga Igreja Matriz, ela foi inaugurada em janeiro de 1907, no estilo das igrejas do sul da Alemanha. Tá? Então, no sul da Alemanha, existiam algumas igrejas que são muito próximas à construção que foi feita da nossa Igreja Matriz. No momento que a igreja foi inaugurada, ela estava sem torre, né? Essas torres que a gente tem hoje, elas não tinham, tá? Elas foram construídas aí por volta de 1915. Então, a igreja foi feita em 1907, no estilo ali das igrejas do sul da Alemanha. Em 1915 foram erguidas ali as torres, né? Então, por 8 anos não havia as torres. Só que chegou um momento da história, né, do século passado, que ela precisou ser demolida. Então, em 1955, ela foi demolida e reconstruída. E a nossa igreja ela foi reconstruída como ela é hoje, ok? Então, um patrimônio histórico-cultural importantíssimo para a nossa cidade e com certeza muito importante também para o estado de Santa Catarina. Inclusive, é um dos pontos turísticos, né? Quando as turistas vêm para São Bento, é um dos pontos turísticos mais procurados. Se vocês acessarem no Google, joga lá, Igreja Matriz Puríssimo Coração de Maria, São Bento do Sul. Tem sites, não vou lembrar o nome, mas tem alguns sites onde os turistas eles podem opinar sobre o que eles acharam de pontos turísticos em geral. E a Igreja Matriz, né, sendo um ponto turístico, é possível acessar e ver o que as pessoas comentaram, né, turistas, pessoas que vêm de fora, comentaram aí sobre a nossa igreja. Galera, então a gente abordou sobre diversos patrimônios históricos, culturais, que a gente pode palpar, tá? Aqueles, né, que a gente pode encostar, que estão fixos aí no solo, que são materiais, tá? Agora a gente vai trabalhar um outro patrimônio histórico bem interessante, que ele está mais lá pro sul do nosso estado, que é o queijo artesanal serrano, tá? A gente vai estar trabalhando sobre alimento. O alimento também, ele demonstra muito, ele traz muito sobre a nossa cultura. Então, eu posso também dizer que ele é um patrimônio histórico-cultural. Então, produzido desde o início do século XVII, o queijo artesanal é um produto que tem sua tradição mantida pelos pequenos produtores catarinenses e tornou-se parte da identidade cultural lá da região, da mesorregião serrana, mais para o sul do nosso estado, tá? Então, assim, desde o século XVII, produtores ali da região, eles mantêm aí essa tradição que é a produção desse queijo artesanal. Mudanças tecnológicas e sociais aconteceram com o passar dos anos, obviamente, mas a produção desse queijo serrano, tá? Justamente por ele ser lá da região serrana, foi uma atividade que permaneceu no cotidiano do campo da Serra Catarinense, tá? Então, é algo que se mantém a cultura aí por diversos séculos.
Ele é um alimento feito em pequena escala. Olha só que interessante, quando eu digo que algo é feito em pequena escala, quer dizer que ele é feito em pequena quantidade. Esse queijo artesanal serrano, ele busca suprir as necessidades apenas dos moradores, né, do cotidiano daquele povo que vive naquela região, tá? Então ele não possui a finalidade de criar uma indústria, de vender para fora, de ter aqueles lucros gigantescos. A ideia é manter a cultura local, vendendo esse queijo, né, produzindo e vendendo esse queijo apenas para o povo, né, para a comunidade da região serrana. Tá? Continuando falando sobre alimentos, a gente tem a pesca artesanal da tainha. Tá? Duas comunidades pesqueiras aí do litoral de Santa Catarina praticam a pesca artesanal de tainhas e recebem registro de patrimônio imaterial catarinense, tá? Nós temos a Praia do Campeche, que fica em Florianópolis, e também temos o município de Bombinhas, que faz essa pesca artesanal da tainha. Aí nós temos a dança do catumbi. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Aqui a gente está remetido um pouquinho, né? Nós estamos em Santa Catarina, mas se traz aqui um pouquinho sobre a cultura africana, tá? Então a dança do catumbi, ela é uma celebração com dança, música e trajes coloridos, tá? Que exaltam elementos da cultura africana em sincretismo com a religião, tá? Uma mistura de cultura africana com religião. Então, trata-se de uma manifestação cultural única que surgiu aí no século XIX. Já abordamos sobre a história do Brasil, com a chegada dos africanos para que foram escravizados no território brasileiro. E hoje se busca muito, inclusive a gente fala muito em diversas disciplinas sobre a cultura africana, tá? Então é bem interessante a gente trazer isso, porque quando a gente fala em geral no sul do Brasil, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o pessoal associa muito é um local totalmente formado por um povo europeu, e não necessariamente, tá? Ainda que a maioria, né, uma grande quantidade de pessoas tenha essa descendência, nós temos muitas pessoas africanas e que, né, por exemplo, com a dança do catumbi, mantém a sua cultura no local. A preservação do patrimônio cultural, patrimônio histórico-cultural. Então, os patrimônios históricos e culturais, eles devem ser preservados. A gente já abordou sobre isso. Porque o intuito é o quê? Manter a cultura e a história de uma sociedade. A história cultural não pode se perder, ela tem que continuar, né? Ela vai sofrer modificações, a cultura ela vai sofrer, mas são modificações pequenas. E toda a cultura que existe hoje é porque ela vem de toda uma história. Infelizmente, aqui a gente fala de uma questão mais séria, alguns patrimônios, eles são abandonados, tá? Ou sofrem com o vandalismo, afetando diretamente a cultura do local, tá? Então, alguns locais, ao invés de serem, né, é um patrimônio histórico, vamos popularizar ele, vamos trazer turistas, às vezes acabam sendo abandonados aí pelos governantes, pelas pessoas da comunidade, e alguns até sofrem com vandalismo, né, que são pessoas mal intencionadas que buscam aí tentar tá afetando esses locais, fazendo uma destruição, enfim. É preciso sempre preservar o ambiente em que estamos, nossa casa, escola, rua, patrimônio cultural, entre tantos outros locais. Isso é imprescindível, vocês já sabem disso, mas só ressaltando. Sempre a gente deve estar cuidando desses ambientes em que a gente faz parte, tá? Que eles vão estar trazendo aí a nossa cultura e a nossa história. Pessoal, trouxe uma frase aqui do Edward Herriot. Ele era, não tenho certeza se eu falei corretamente, porque ele era um político francês, tá? Olha que interessante que ele fala sobre a questão da cultura. Cultura é o que fica depois de se esquecer tudo o que foi aprendido. Então, assim, qual que é a ideia aqui? A gente está em constante aprendizado, certo? A gente sempre está aprendendo, a gente sempre está ensinando.
Mas nem tudo a gente internaliza. Não são todas as informações que o meu cérebro ele vai internalizar e que daqui a, sei lá, 5, 10 anos eu vou lembrar, tá? Mas com a cultura não. A cultura, tudo que eu posso esquecer de tudo, né? A ideia dele que traz aqui, eu posso esquecer de tudo, de muitas coisas, mas a minha cultura, os meus valores, os meus costumes, eles ficam, tá? Pessoal, agora vocês terminaram essa lição. Nesse momento, vocês vão estar executando aí algumas atividades propostas a vocês. Até a próxima e bons estudos!